Olá, pessoal, sou Fernanda Trindade e junto com minha dupla, o Lucas Coelho, a gente vai apresentar as aulas práticas que a gente teve ao longo do semestre letivo de 2024/2. Primeiramente, a primeira atividade prática que nós fizemos foi determinar a densidade do solo. Os equipamentos que a gente utilizou foi anéis volumétricos, um martelo de borracha, uma balança de precisão, uma espátula, um filme plástico para envolver esse anel volumétrico junto com a amostra deformada, uma tampa para selar esse anel e um parquímetro para a gente medir as dimensões dos anéis. Então, primeiramente, foi feito a coleta dessa amostra deformada, foi selado esse anel junto com o plástico filme para não ocorrer uma perda de umidade. E no laboratório, a gente pesou cada anel com uma amostra do solo úmido e determinou o M0. E após isso, a gente retirou as amostras de cada anel e pesou o anel, determinando o M1. Por fim, a gente fez as medições junto ao parquímetro, as dimensões do anel volumétrico e determinou o volume. Então, esses foram os seguintes cálculos que a gente fez. A gente calculou a massa de solo, então o M0 nós obtivemos igual a 941, gramas, e um M1, que foi a pesagem do anel volumétrico, de 221,7 gramas. Com essas massas determinadas, a gente conseguiu determinar a massa de solo, subtraindo o M0 do M1. E com isso, a gente chegou numa massa de solo de 719,4 gramas. Após isso, a gente fez a medição do anel volumétrico e achou uma altura de 65,93 milímetros e um diâmetro interno de 99,6 milímetros. Com isso, nós determinamos o volume do anel volumétrico. Substituindo na equação ao lado, nós encontramos que o volume do anel volumétrico é de 513,68 centímetros cúbicos. Então, com o resultado de uma massa de solo e o volume do anel volumétrico, a gente consegue determinar a densidade do solo. Então, a densidade do solo é determinada pela razão entre a massa de solo e o volume do anel volumétrico. Então, 719,4 gramas dividido por 513,68 centímetros cúbicos. Nós encontramos, então, que a densidade do solo é de 1,40 gramas por centímetro cúbico. No mesmo dia, a gente também fez a determinação do pH do solo. E para isso, a gente também utilizou uma balança analítica, um pHmetro, um bastão de vidro para fazer a mistura da solução, uma pipeta, um becker, 2 beckers, na verdade, um funil analítico, um papel de filtro quantitativo e água destilada em uma solução de cloreto de cálcio. Os procedimentos da prática foi, primeiramente, a gente fez a pesagem 2 vezes de 10 gramas de solo e adicionamos em 2 beckers de 100 ml. Após isso, junto com a pipeta, a gente adicionou 25 ml de água destilada no primeiro becker e no segundo becker a gente adicionou 25 ml de solução de cloreto de cálcio e fez a agitação da amostra junto com o bastão de vidro durante 1 minuto. Isso, a gente deixou em repouso durante 1 hora e após esse repouso, a gente agitou novamente com um bastão de vidro as duas soluções, para aí sim a gente mergulhar o eletrodo, né, o pHmetro, e fazer a leitura do pH. A pesagem de solo, especificamente da amostra 1 de água destilada, deu 10,015 gramas. E a nossa amostra 2, com a solução de cloreto de cálcio, deu 10,012 gramas. Com isso, o nosso pH da amostra 1, que era a amostra com a água destilada, deu um pH de 5,34, que a gente pode classificar, então, esse solo
como está descrito aí na tabela ao lado, como uma acidez média. Já a amostra 2, que estava com solução de cloreto de cálcio, a gente encontrou um pH a gente mediu, né? Um pH de 4,95. Resultando, então, numa acidez alta. E com isso, realizou essa medição do pH, tanto em água destilada, tanto em solução de cloreto de cálcio, para a gente conseguir avaliar de fato qual é o comportamento, qual é o melhor comportamento químico do solo ali e a disponibilidade de nutrientes. Porque quando a gente faz a medição do pH em água destilada, reflete uma acidez ativa do solo, indicando que as condições naturais, indicando ali que são as condições naturais do solo, sem interferência de outras substâncias. Já quando a gente mede o pH do solo em uma solução de cloreto de cálcio, reflete uma acidez mais estável, porque a solução de cloreto de cálcio ela desloca os íons de hidrogênio das partículas do solo. Então, apresenta uma maior troca catiônica, e o que reflete nos casos de troca de nutrientes, da disponibilidade de nutrientes, que pode ocorrer no solo. Bom, agora o Lucas vai apresentar os outros experimentos. E é com você, Lucas. Bom, determinação da umidade do solo consiste basicamente encontrar a base úmida e base seca do solo, ou seja, relação de massa de água em relação à massa do solo seco, né? Nesse caso, para a base seca, é a base úmida em relação à massa de água sobre a massa total do sistema. Mas, basicamente, os equipamentos utilizados nesse primeiro slide aqui é o recipiente para amostra de solo, estufa com controle de temperatura e balança de alta precisão. Os procedimentos basicamente consistem inicialmente na determinação da massa do recipiente vazio e após isso insere-se o solo úmido nele, em que você determina a massa M2 para 2 amostras e posterior a isso a inserção de amostras na estufa de secagem. E após isso retira-se a amostra da estufa de secagem e determina a massa M3 referente ao solo seco. E com isso a gente consegue determinar os parâmetros que a gente está trabalhando a questão. E que esse slide aqui nos cálculos, a gente tem os parâmetros objetivos, a amostra 1 e a amostra 2, referentes às massas, né? A massa tanto ali do recipiente, para ambas, e também as massas de solo úmido e solo seco. E com isso a gente consegue ter uma massa de umidade que é relativa à massa da água, que é a diferença entre o solo úmido menos o solo seco. A gente tem essa 1,96 gramas e também 1,97 gramas para a amostra 2. E também a gente calcula a massa do solo seco. Ali a gente tem que a massa ali do solo seco menos a massa do recipiente. E aqui a gente, nos cálculos também, a gente calcula a umidade da base pela PU é igual à massa de água sobre a massa total, e também o cálculo da umidade da base seca, que é a massa de água em relação à massa do solo seco. Então a gente tem essa relação da umidade na base úmida, a gente tem uma relação de massa de água semelhante nas duas, em relação à massa total das duas amostras, né? E também a gente tem um cálculo da umidade base seca. A gente tem a amostra 1 e a amostra 2. E a gente tem uma diferença que mostra ali que a amostra 1, a base seca, ou seja, existe maior valor da massa de água em relação à massa do sólido, ou seja, um sólido mais 1 e menos propenso a infiltrar mais água, ou seja, o solo mais seco, que tem uma menor relação de massa de água sobre massa de solo seco, ele tende a se infiltrar mais, que seria, no caso, a amostra 2. Aqui a determinação da gravidade específica do solo, aqui os equipamentos utilizados. Então, a gente tem um balão volumétrico, termômetro, balanço sensível, água destilada, pico de Bunsen, cápsulas de evaporação, espátula e garrafa plástica de aperto e forno de secagem.
Os procedimentos, basicamente, inicialmente, tem a secagem do balão volumétrico, a determinação da massa do balão e da água destilada até a marca de 500 ml, a determinação da temperatura termo da água destilada ao balão volumétrico com o termômetro e a inserção do solo seco nesse balão volumétrico, com isso tem a adição da água destilada e, posterior a isso, tem a remoção do ar para uma precisão de mencionar, né, de ter essa, quer dizer, de aferir a massa da água, mas a massa do solo, sem a interferência da massa do ar. Então, você tem essa remoção do ar e, por fim, você obtém a massa M2, que é essa combinação que eu citei. E que, na obtenção dos resultados dos cálculos, a gente obtém a massa 1 aferida inicialmente e a massa 2, que é o balão da água e o solo, eles consideram a massa do ar. Então, com isso, inicialmente, a gente tem o volume dos sólidos presentes no sistema, a gente encontra o ciclo entre 1 centímetro. E, com dado esses valores, a gente consegue determinar a gravidade específica corrigida para a temperatura T1. Por que é corrigido? Porque, inicialmente, quando se define a gravidade específica pela massa dos sólidos dividido pelo volume dos sólidos dividido pela densidade da água, é referente a 20 graus. Mas passando para 24,8 graus, que é a temperatura que a gente determinou-se no laboratório, a gente corrige essa correção dessa constante, nos dá o valor da gravidade específica do solo corrigido, que é igual a 2,504 de gravidade específica. Então, comparando com o solo, com essa faixa de valores, a gente chega na aloisita, com essa faixa de valores de 2 a 2,55. Então, nossa apresentação foi essa. Agradeço.